Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais uma jornada e dessa vez falando sobre um assunto que é muito comum na sociedade, mas parece que nós fechamos os olhos, nós não compreendemos muito bem. Vamos falar da relação entre depressão e suicídio. Você vai encontrar muitos vídeos na internet falando sobre isso. E é preciso que a gente se informe sobre esse assunto, porque ele está mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, tivemos alguns episódios de tristeza e muitas vezes até episódios depressivos. Isso pode ser em função de um rompimento de um relacionamento, uma nota ruim para quem estuda, ou então uma queda de humor. Você pode amanhecer, às vezes sem motivo nenhum, você amanhece assim com uma tristeza, não sabe bem explicar o que. Isso então é comum na nossa vida. Mas será que existe alguma diferença entre essas mudanças de humor e o que é chamado de depressão? Você já parou para pensar nisso? Estou triste, então sou depressivo. Será que é assim que funciona? Será que existe uma ligação entre suicídio e depressão? Todas essas coisas se interligam. E é sobre isso que nós queremos falar neste vídeo. Mas antes de tudo, precisamos entender melhor o que é depressão e o que é suicídio. Depois de entendermos, nós vamos tentar colocar a relação entre os dois. Esse tema eu estou abordando agora porque ele vai ser extremamente debatido no 7º Free Mind. Esse congresso, eu sou o único capixaba que eu tenho conhecimento que participa desde o primeiro. Normalmente ele acontece em Campinas, no Shopping Dom Pedro, tem uma duração de 4 dias. A abertura sempre é feita com o Dr. Augusto Cury e o fechamento também. Mas quem abordará esse tema especificamente é o Dr. Neri José Bodega, que é psiquiatra, doutorando em saúde mental pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Então veja a importância que é o Free Mind. No último Free Mind nós tivemos cerca de 2.300 pessoas e representantes de mais de 80 países. É ainda um pouco desconhecido, porque esse nome parece que não atrai muitas pessoas. O Free Mind reúne especialistas do Brasil inteiro e do mundo. Todos estarão presentes para discutir temas relacionados à prevenção e às desordens causadas pelo uso de substância e outras desordens relacionadas aos mais variados vícios. Vamos então ao nosso tema hoje. O que é depressão ou trauma depressivo maior? É uma doença médica comum e é grave e que afeta negativamente como você se sente, como você pensa, como você age, mas é uma boa notícia que felizmente ela é tratável. Então veja que a depressão ela vai no cerne da sua alma, da sua mente. Sempre quando eu presido fazer o trabalho com as presas, eu sempre dizia para elas: vocês estão presas aqui fisicamente. Lá fora nós temos milhões de pessoas que estão livres, mas estão presas aqui dentro. Ou seja, a depressão ela nos prende aqui no nosso cérebro. A depressão causa um sentimento de tristeza ou perda de interesse em atividades que você gostava e que pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos, incluindo aí a diminuição da capacidade de funcionar normalmente no trabalho ou em casa. Então perceba como isso afeta a gente. E quantos jovens, principalmente jovens, mas hoje a depressão ela atinge todas as faixas etárias, mas principalmente jovens. Quantos jovens estão depressivos hoje? É comum você parar e conversar com algum jovem e ele falar que está fazendo tratamento para depressão. Para você entender melhor, os sintomas de depressão podem variar de leve a grave e podem incluir sentir-se triste ou ter humor deprimido, perda do interesse ou prazer em atividades antes apreciadas. Então, aos poucos você vai se afastando de coisas que você normalmente gostava. Mudança no apetite, perda ou ganho de peso que não está relacionado com a dieta. Problemas para dormir ou dormir demais, perda da energia ou aumento da fadiga, aumento da atividade física sem um propósito, por exemplo,
a incapacidade de ficar parado, andar de um lado para o outro, torcer as mãos, ficar constantemente com gestos, assim que você vê uma hiperatividade, né? Ou movimentos, ou fala demais, ou lento. Essas ações devem ser graves o suficiente para serem observadas por outras pessoas. O fato de eu estar aqui movimentando a mão não quer dizer que eu seja depressivo, eu tenho hiperatividade. É o gesto normal de quem está falando aqui. Mas se há alguma coisa exagerada, pode sim você estar indo para um grau depressivo. Sentir-se inútil ocupado. O ócio talvez seja a pior coisa que aconteça com o ser humano. É você se sentir inútil. Por isso é importante, desde pequeno, você colocar o seu filho para te ajudar em alguma coisa, para que ele se sinta dentro de casa alguém que é inserido na família e não alguém inútil onde nós ficamos servindo tudo a ele, né? E isso adoece os nossos filhos, mas nos adoece também. Dificuldade em pensar, em concentrar-se, em tomar decisões. Todos esses episódios podem estar relacionados à depressão. Hoje, então, nós quisemos trazer para você alguma coisa sobre depressão, algum entendimento. Na sexta-feira que vem, nós vamos falar sobre o suicídio e depois traçar um paralelo entre os dois e como a gente evita isso. Mas se você tiver com o episódio já e você tiver dúvidas sobre sua depressão, você tem vários caminhos. Um deles é procurar um psiquiatra, um psicólogo que vai te orientar melhor. O outro é você ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É um grupo que vai te atender, pode ser por telefone, pode ser por e-mail e pode ser pelo WhatsApp. Por telefone é 188, está aqui na tela, você liga, conversa com a pessoa que está lá, ela vai te orientar melhor. O importante é que a gente não deixe isso se aprofundar. O importante é que trate isso quanto antes. Mas também eu quero fazer um convite a você que faça uma visita a um grupo de autoajuda. Eles podem te ajudar muito. O grande problema da população hoje é a questão ética. Nós vimos aí naquele caso, né, daquela senhora que acabou tendo uma relação com o mendigo. Como as pessoas exploraram isso? Como as pessoas não pensaram em nenhum momento na família e não pensaram em nenhum momento em acolher, em ajudar. E a nossa grande falta hoje na sociedade é a questão ética. Precisamos ser seres mais éticos. Antes de fazer qualquer outra coisa, procure pensar no outro. Procure pensar inclusive naquele mendigo, é acolhê-lo, em saber por que ele está ali. Não explorá-lo como as pessoas estão fazendo hoje. Todos, a mulher, o marido e o mendigo, todos são vítimas de uma sociedade extremamente cruel. E eu espero que você não faça parte desse grupo. Que você faça a diferença. Procure ajudar as pessoas em qualquer circunstância. Esteja presente. E aí está o nosso endereço. Se você quiser entrar em contato, que a gente visite a sua empresa, esteja à vontade. Aí está o nosso telefone e o nosso e-mail. E sempre a frase que eu deixo para que a gente possa refletir. Vivo cada dia como se fosse cada dia. Nem o último, nem o primeiro. Cada dia é único na sua vida. E valorize sempre a vida. Ela não avisa quando chegará ao fim. Então aproveite bem esse intervalo.